E aí galera, tudo bem? Aqui é o Bido e hoje a gente vai pro dia 8 então, né, do Advent of Cyber, sobre Smart Contracts ou contratos inteligentes. E o título é, né, Natal passado eu te dei meu ETH, que eu não sei, né, o que é ETH. Acho que é Ethereum, aquela moeda lá. Mas enfim, vamos lá. Depois que foi descoberto que a companhia, né, do festival aí que nós estamos analisando, né, do Papai Noel, utilizava blockchain e estava tentando, né, entrar nesse mundo aí de cryptocurrency, né, moedas de criptomoedas. Eles foram rapidamente comprometidos. O festival perdeu todas as suas moedas numa troca por causa de um ataque. It's up to you, né? É sua função agora como operador de Redstream descobrir como que o ataque foi utilizado, né? Como que ele foi exploitado, né? Como ele exploitou o contrato e tentar recriar o ataque, né? O mesmo ataque que foi utilizado para tentar entender. Objetivos de hoje é explicar o que contratos inteligentes são, como eles estão relacionados à blockchain e por que eles são importantes, entender como os contratos estão relacionados, como eles são, né, construídos, sobre padrões e também funções básicas e principais, né, e padronizadas. E também entender e exploitar, né, uma vulnerabilidade comum em contratos inteligentes. Então vamos lá, o que é um blockchain, né? Uma das mais discutidas e inovadoras tecnologias, né, atuais é justamente o blockchain e também é discutido, né, seu impacto na computação moderna. Historicamente, né, o blockchain ele foi utilizado em tecnologias financeiras, mas atualmente, né, recentemente ele está sendo muito expandido para outras indústrias e aplicações. Informalmente, um blockchain ele age como um banco de dados que armazena informações num formato específico e é compartilhado entre membros de uma rede, sendo que nenhuma das entidades está sob controle, né, sobre o controle inteiro do blockchain. Por definição, o blockchain é um banco de dados digital, né, ou distribuído entre nós de uma rede peer-to-peer, né? Então, ponto a ponto. A blockchain é distribuído entre, né, esses pontos, entre esses peers, sem nenhum servidor centralizado, né? Portanto, ele é um serviço descentralizado. Devido a essa natureza descentralizada, cada peer esperado, né, de cada peer manter a integridade do blockchain, né? Por isso que uma das características do blockchain é justamente essa questão da integridade. Como se algum membro, no caso, né, modificar, né, o blockchain ou tentar modificar, né, maliciosamente, os outros membros podem simplesmente comparar, né, a integridade dos peers dele ou de outros peers confiáveis com aquele peer que foi alterado para ver se bate, né, essa alteração, se de fato é uma alteração maliciosa ou legítima e determinar, né, se essa mudança que ocorreu, ela realmente de fato deve acontecer. O core, né, do blockchain, né, o core seria o básico, né, o pilar do blockchain, né, a tecnologia, ela mira descentralizar e manter a integridade, então, e criptografia também está envolvida, né, justamente para negociar transações e prover utilidades ao blockchain. Mas o que isso significa, né, para segurança? Se a gente ignorar, né, o core do blockchain por si só, que está sobre, né, que utiliza a criptografia, então, você tem que ignorar isso e focar em como os dados são transferidos e negociados. A gente pode encontrar algumas respostas concerning, né? Algumas respostas interessantes e a respeito. Através dessa tarefa, a gente vai continuar a investigar, né? Como a informação de um blockchain acontece, né? Entre os peers e também observar alguns exemplos da vida real com aplicações e algumas aplicações práticas de blockchain também, certo? Então, introdução aos contratos inteligentes. A maioridade das aplicações práticas de blockchain elas se baseiam, né, numa tecnologia chamada de contratos inteligentes, né, que é smart contract. Esses contratos inteligentes comumente são usados como um backbone um backbone meio que seria ali
um suporte principal das aplicações DeFi, que é Decentralized Finance Application, então aplicações financeiras descentralizadas para suportar, né, criptomoedas num blockchain. Então, né, esses DeFi applications, elas facilitam, né, a troca entre entidades, e um smart contract ele justamente define alguns detalhes dessas trocas. Então, um smart contract é um programa armazenado no blockchain que roda algumas condições, que roda quando algumas pré-condições são atingidas. Então, é, contratos inteligentes são comparados com qualquer outro programa criado de linguagem de script. Então, algumas linguagens principais são mais utilizadas, por exemplo, o Solidity, Viper e New. Eu particularmente conheço só a Solidity, que eu já ouvi falar, mas eu nunca nem vi um exemplo de código. Né? Então, essas linguagens foram desenvolvidas para facilitar a criação desses contratos, mas os contratos também podem ser utilizados e criados, né, desenvolvidos com qualquer outra linguagem de programação tradicional, por exemplo, Rust e JavaScript. E smart contracts, eles esperam algumas condições, né, e executam ações similares a lógicas tradicionais, né? Então, funcionalidade de um smart contract. Criar, né, um smart contract parece ser intimidador, mas ele é muito parecido, né, e utiliza vários conceitos de linguagens de programação orientada a objetos. Então, antes da gente entrar fundo, né, na funcionalidade de um smart contract, a gente pode imaginar, né, ele como uma classe. Então, dependendo dos campos e das informações armazenadas nessa classe, você pode querer manter alguns campos privados, né, evitando que modificações ou acessos, né, não autorizados aconteçam, ou modificações de acessos não aconteçam até que alguma condição seja atingida. É, os campos e informações de um smart contract devem ser privados e acessíveis e modificados apenas por funções que estão definidas nesses contratos. Então, um contrato comumente tem diversas funções que agem similarmente, né, a acessores e mutadores, né, mutantes, não sei se mutantes é a palavra certa, mas são conceitos de linguagens orientadas a objetos, como checar, né, balance, então checar o saldo, dá para dizer, depositar e também retirada, né, de saldo de moedas. Uma vez que um contrato foi upado, né, deployed num blockchain, outro contrato pode utilizar essas funções para chamar essas funções ou executá-las, né? Então tem um exemplo aqui, por exemplo, se if control contract A and B, tá. Se a gente controla o contrato A e o contrato B, né, ele quer fazer um depósito de uma Ethereum, então aí depois, né, a gente quer retirar um Ethereum do contrato A. Como é que a gente faz isso? O contrato B, ele vai chamar a função do contrato A, né, a função de depósito, então vai depositar ali, né, um Ethereum, e o contrato A ele vai autorizar esse depósito depois de checar, né, se algumas condições pré-determinadas foram atingidas. Aí em seguida, né, o contrato B, né, depois de depositar, ele vai chamar o contrato A para retirar, né, então ele vai chamar a função de retirada dessa Ethereum. Aí o contrato A ele vai autorizar, né, essa retirada também depois que algumas condições foram pré-atingidas, né? Algumas condições foram atingidas, condições essas que foram pré-determinadas. Então, basicamente, né, tem toda uma negociação entre os contratos aí e tem algumas condições, né, por trás disso. E, claro, depois dessas condições serem atingidas, o contrato B ele pode executar outras funções, né, não só de retirada e depósito do contrato A. Então aqui, né, tem a função de retirada, algumas outras, e também tem a balança, né, do contrato B, né, o saldo, que é um Ethereum. E a gente vê aqui no contrato A que ele também tem controle sobre o saldo do contrato B, mas também tem algumas outras contas, né, que determinam aqui o saldo total do contrato A. E as condições, por exemplo, uma das condições pré-determinadas seria, né, que a conta não está vazia. Então é claro que para fazer uma retirada a tua conta não está vazia, porque se estiver vazia tu não vai conseguir retirar nada, né? E basicamente é isso. Então,
Vamos agora para como as vulnerabilidades dos contratos inteligentes ocorrem. A maioria dos contratos inteligentes, né, a maioria das vulnerabilidades, elas surgem devido a problemas de lógica ou exceções, né, tratamento de exceções pobres, né, no caso mal feitas. A maioria das vulnerabilidades, elas surgem de funções que rising functions when conditions, então surgem de funções quando condições são, né, implementadas de maneira inseguras, né, através dos problemas das menções anteriores dessa task. Então, vamos retornar ao contrato A e o contrato A da sessão prévia e analisar algumas coisas, né? As condições, né, para rolar o withdrawal, então a retirada é a balança, né, o saldo tem que ser maior que zero e tu tem que enviar algum Ethereum para conseguir receber de volta. De primeiro olhar, isso parece ok, mas quando que, né, o saldo é subtraído da balança do saldo, né? Quando a quantidade é subtraída do saldo total. Retornando, né, o diagrama de contato anterior, esse saldo só é reduzido depois que a Ethereum é enviada. Isso é um problema? Essa função, né, deveria terminar antes do contrato, antes que o contrato possa processar qualquer outra função. Então ela devia terminar essa função, remover, né, o saldo antes que tu possa chamar outra função. Isso seria uma lógica segura. Mas se você voltar, né, e analisar, um contrato ele pode ser chamado, né, e você pode chamar qualquer outra função durante a função de reduzir o saldo. Então, o que isso, né, torna a função um pouco insegura. Um pouco não, né, torna ela insegura. Então, um atacante ele pode continuamente tentar chamar o withdraw, a retirada, antes que a função, né, de remover o saldo seja atualizada e finalizada, né? Então, isso significa que as condições sempre vão estar atingidas, essas pré-condições, né, de ter um saldo. Então, a gente pode ir fazendo essas tentativas e chamando várias vezes, né, a retirada antes que o saldo de fato seja reduzido a zero. Então, um desenvolvedor, né, ele deve modificar, né, essa lógica e remover e garantir também que a função de retirada seja sempre finalizada antes que qualquer outra função possa ser chamada. Basicamente essa é a vulnerabilidade. Então, um ataque de reentrance, né, de reentrada. Na seção acima, a gente, né, foi informado dessa vulnerabilidade comum de reentrada. Então, no caso, ele está dizendo aqui que essa vulnerabilidade justamente é chamada de reentrada, conseguir chamar outra função antes que a função prévia seja concluída. Então, só reiterando, né, o que foi coberto acima, né, a reentrada ela ocorre quando o contrato malicioso usa essa função de fallback para continuar continue declaring o saldo total dos contratos devido a essa falha lógica depois que a função de retirada foi chamada, né? Então, aqui ele quebrou, né, o ataque em diagramas para ficar um pouco mais fácil de entender esse ataque. Então, assumindo que o contrato B está atacando o contrato A, né, então o contrato B é o ataque e o contrato A é o storage, né, o armazém dessas moedas. O contrato B ele vai executar a função de depósito e depois ele vai tentar retirar pelo menos um header, né? Então, esse processo é requisitado, né, para tu iniciar a função de retirada, né, para fazer a primeira chamada dessa função. Então, o ataque está requerindo o recurve, ele precisa de um valor, né, maior que 1 para conseguir fazer essa retirada, né, maior ou igual a 1, e ele também precisa depositar um header para fazer essa função de retirada. E aí justamente aqui a ideia é fazer a retirada de todo o balance da account, né? E não somente da account dela, fazer da account total. Note a diferença, né, entre account balance e total balance. Account balance é o valor da tua conta e o total balance seria o valor total, então, né? Seria, por exemplo, o valor total do banco. Nesse caso, o valor total é 200 Ethereums e o valor total da sua conta é 1 apenas. Então a ideia é justamente, em vez de pegar apenas 1 do contrato B, é pegar esses 200, né, que são o valor total. Basicamente é isso que ele explica aqui. Então, né, nesse ponto, o contrato B ele pode tanto dropar a resposta, né, da função do withdraw ou invocar, né, a fallback function, que seria a função de retirada. Então, a fallback function está reservada
em uma função no Solidity que pode aparecer somente, né, that can appear once in a single quantity, só pode aparecer uma vez num contrato único. E essa função é executada quando, né, o saldo ele é enviado sem contexto ou dados, por exemplo, né, é o que está acontecendo aqui. A fallback function chama novamente a função de retirada, enquanto a função original, né, que no caso é a função que seria a função justa, né, válida, ela nunca foi completamente resolvida, né? Ela ficou naquela questão que ela não foi completa. Então, é, lembrando, né, que a balança nunca é novamente setada a zero, porque aquela função que setaria ela a zero que descontaria, né, não foi finalizada. Então, a gente pode ir chamando a função de retirada e cada vez somando o nosso saldo e aumentando o nosso saldo. Então aqui ele comenta isso também, que como a função original foi enviada sem contexto ou sem dados, a função fallback pode ser chamada novamente e ser chamada isso num loop infinito. Agora que a gente cobriu basicamente como a vulnerabilidade ocorre, a gente pode exploitar ela, então vamos botar isso em teste, né? We have provided you, então eles proveram a gente com esses contratos, né? Um contrato da companhia e também um contrato malicioso para a gente exploitar, né? E isso provavelmente está aqui no zip, então eu já vou baixar ele nas task files. E então vamos agora para a parte prática, para aplicação prática. A gente cobriu a maioria das coisas que a gente precisa, né, das informações que a gente precisa para chegar no ambiente, né, de teste. Então, agora vamos botar a mão na massa e exploitar, né, de fato o contrato e a vulnerabilidade de Rintrance. Para essa task a gente vai usar a ID Remix, que é uma ID, né, que oferece aí um ambiente controlado e seguro para testar e fazer o deploy de contratos como se fosse um ambiente público, né, um blockchain público. Então é só baixar o zip, né, que foi fornecido na task e abrir o IDE. Eu já baixei eles, tá? Então é só clicar aqui e baixar os arquivos. Forneceram para a gente dois arquivos. Um, né, é o contrato ali, né, do Best Festival Company que possui ali a balança, né, das criptomoedas, e outro é um contrato malicioso que a gente vai utilizar para fazer o exploit dessa vulnerabilidade. Ambos os contratos são contratos legítimos do Solidity, mas você não precisa se preocupar para entender a sintaxe atrás. Basicamente eles seguem a mesma modalidade dos contratos que a gente discutiu acima, né, apenas traduzido para código. Ficando familiar então com o ambiente do Remix, quando você abre ele, você vai querer levar sua atenção para o lado esquerdo, então para cá. Aqui vai ter um explorador de arquivos, que é esse aqui. Vai ter um compilador, um botão de deployment e isso respectivamente de cima para baixo. A gente vai usar a maioria do nosso tempo, né, na aba de deploy e transações, né, e rodar transações, né, nesse menu que como isso é permitido, né, quando a gente escolhe o nosso ambiente e permite a gente interagir com os contratos que a gente compilou. Então, importando ali, né, os contratos, basta a gente entrar em File Explorer, Default Space e Load a Local File. Né, e a gente exporta os arquivos .sol, que é da extensão do Solidity, que foram providos para a gente, que é esse Ether Store Sol e o Attack Sol. Então vamos importar eles. Default Workspace, já estou aqui e deve ser em algum botão aqui, esse aqui. Já tenho os arquivos aqui e maravilha, aqui estão os arquivos. Legal, a gente vai ver até que tem a função aqui, né, que é a função de ataque. Beleza. Compilando os contratos, o próximo passo é compilar eles, então vá até o compilador de Solidity e selecione a versão 0.8.10 mais alguma coisa do drop-down e agora você pode compilar apenas clicando no compilador, no botão de compilar. Então vamos aqui no compilador, vamos compilar o AttackSol na versão 0.8.10. Compilando. Ele também fala para ignorar os possíveis erros que vão aparecer. Então compilou esse aqui, vamos compilar o Etherstore. E maravilha, agora vamos interagir com os contratos. Agora que a gente compilou, né, a gente pode ir para a aba de contratos
que foram feitos o deployment, que é essa aqui. Ok, aqui a gente vai ver que tem um tatu do WetherStore e não tem do attack. Será que deu algum erro? Bom, depois a gente volta lá. Mas primeiro a gente tem que selecionar, né, o contrato que a gente quer na Label 6. Aqui tem uma imagem para auxiliar a gente. Então no caso a Label 6 aqui, né, aqui está com o AttackSol, o nosso está com o WetherStore. E a gente pode fazer o deploy só clicando no botão. Né? Agora a gente pode interagir também com esses contratos na aba abaixo, que é dos contratos que foram feitos o deploy. Para testar, a gente pode selecionar, né, a gente pode depositar um Ether utilizando o contrato, né, para aumentar a nossa balança. Para depositar, basta inserir um valor aqui no text box value, selecionar a denominação, né, da moeda atual e uma vez que isso foi feito, apertar aqui em Deposit. Nota ao pressionar o botão de Deposit, isso é uma função pública, né? Vai ser chamada como se a gente estivesse lidando com qualquer outro contrato externo. Agora que a gente fez isso, né? A gente pode ver que rolou um update da nossa balança, do nosso saldo atual. Vamos fazer isso então. Vamos dar o deploy do WetherStore. Só vamos ver porque que não compilou até. Vou tentar só compilar ele de novo aqui para ver se vai. Parece que está tendo algum problema aqui, ó. Mas agora ele veio aqui, maravilha. Mas a gente tem que primeiro dar o deploy, né, do nosso WetherStore. Então vamos dar o deploy. E aqui está o nosso contrato. Nossa balança é 0, então a gente vai precisar aumentar aqui para 1, mudar aqui para Ether e dar um deposit. Beleza, a gente já viu que a nossa balança então aumentou. Maravilha. Agora que a gente fez o deploy do nosso primeiro contrato, a gente pode mudar para uma conta diferente. Então, drop down label to e mudar a conta. Cadê? Beleza, mudar a conta e repetir o mesmo processo. Só que agora a gente vai, né, explorar definitivamente o contrato. Então, aqui eles proveram um resumo de como isso acontece, né? Um resumo passo a passo. Eu vou manter a mesma conta, né? Porque não tem necessidade de a gente fazer o teste, a gente ver que funcionou. Então vamos lá. Selecione o contrato que você quer fazer o deploy, né? No drop-down 6. Então vamos utilizar o ataque agora. E tem que fazer o deploy do contato pressionando o botão de deploy, né? Somente isso. Então vamos fazer o deploy. Nota, você vai precisar fazer a referência a um contrato que você está alvejando, né? Então, antes de fazer o deploy do contrato de ataque. Para fazer isso, copie, né, o endereço do WetherStore na label 11, que é essa aqui, e cole na label 8, que é a label de endereço. Então, antes de fazer o deploy aqui, a gente tem que copiar esse valor, colar aqui dentro e fazer o deploy dele. Show! A gente já vê que está aqui o nosso deploy e já tem o botão de ataque. Maravilha! Agora, né, confirma que o contrato foi feito o deploy e que você consegue ver a função de ataque, né, que é basicamente o que a gente viu aqui. A função de ataque está aqui. Agora execute ou interaja, né, com a função do contrato. E mais uma nota aqui, né, a maioria das funções precisam de algum valor de input para executar corretamente. Se você ficar travado, releia, né, releia, né, através da descoberta e da explanação da vulnerabilidade de Reintrace. Recall that, né, relembre que primeiro você tem que fazer um depósito para depois fazer a retirada, né, para conseguir acessar a função de fallback, né, antes da função de fallback acontecer. Então, se você não tiver nada aqui na balança, né, provavelmente se fizer com 0 o ataque não vai funcionar. Mas vamos lá, ele falou que tem que preencher com algum valor, vamos preencher com 1 aqui. E vamos realizar o ataque. Beleza, parece que o nosso ataque deu certo, a gente atacou e agora a nossa balança é justamente 2, que é o valor 1 que a gente quis depositar, mais o valor 1 que tinha na balança e a gente já vê que foi removido aqui da balança, né, original aquele valor. Então, basicamente é isso, a gente conseguiu roubar, né, de outra conta esse valor aí. E aqui já apareceu a flag pra gente. Maravilha. Se você quer fazer um teste mais sólido, pega aqui e, por exemplo, deposita 10, né, de maneira justa. Vamos dar o deploy aqui. Na real não era o deploy, né? Era o deposit. Vamos depositar 10.
a gente vê que o nosso saldo é 10. E agora a gente pode mudar para o atacante, que tem 2, e depositar 1, por exemplo. Se a gente depositar 1, né, teoricamente ele deveria aumentar mais 1 e dar 3 só. Mas tem que botar o endereço aqui de novo. E vamos atacar. Agora a gente vê que o nosso balanço é 13, porque a gente roubou os 10 que estavam aqui no contrato original, né? Maravilha. A flag funcionou. Aqui é só ele comenta, né, para você baixar o zip e abrir o remix. E ele comenta aqui, né, se você quer fazer mais algum desafio, você pode tentar essas runs de desafios fáceis que devem ter a ver com blockchain. Inclusive eu já fiz e dei spoiler da flag ali. Essa aqui é bem simples, eu recomendo vocês fazerem também. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Eu sei que ficou um pouco confusa a minha explicação, eu não sou o melhor de blockchain, na real. Tudo que eu aprendi de blockchain foi aqui, eu sei pouquíssimo, mas é isso. Eu acho que nas próximas eu vou ter um pouco mais a acrescentar. Beleza? Então valeu, até o dia 9.